Bom dia, Vera Lúcia Dias. Bom, a minha história com a Escola Minas Gerais é uma história de amor que começou lá na década de 40, quando a minha mãe foi da primeira turma aqui nesse prédio da Escola Minas Gerais. Depois eu estudei aqui, fiz todo o meu antigo primário, da primeira à quarta série aqui, e depois eu me tornei professora e fui professora aqui. Tive uma prima que era cantineira, que fazia uma sopa memorável, que a hora que eu entrei aqui eu senti o cheiro da sopa de fubá que ela fazia lá nos anos 60. Então eu sou recheada de memórias da Escola Minas Gerais. Aqui sempre foi um local de muito acolhimento, era uma escola de referência e eu fui muito feliz aqui. A que mais me emociona é em relação a uma professora que se chamava Maria Helena Pepe. E a dona Maria Helena foi minha professora na terceira e quarta séries. E a gente fazia naquela época, os textos que a gente produzia eram chamados de composição. Não era nem redação, era composição. E certa vez, na terceira série, eu fiz uma composição e ela leu essa composição na sala, falando que estava muito bem feita. Ela me chamava por Vera Lúcia. Ela falou: olha, eu vou ler para vocês a composição da Vera Lúcia. Olha que beleza, como ficou bem feita. Eu entendo que ali foi plantada a semente da escritora que hoje eu sou, com coragem de mostrar os meus escritos para o mundo, né? E eu tive a oportunidade de me encontrar com a dona Maria Helena pouco antes dela morrer e dizer isso para ela e presenteá-la com um livro meu que eu tinha em mãos. Então acho que essa foi a experiência mais marcante que eu tive. Olha, eu fui uma professora muito feliz. Na minha opinião, os meus 25 anos de sala passaram muito rápido. Eu comecei muito cedo, eu comecei aos 17 e me aposentei aos 42. Naquela época era só somar 25 anos de sala de aula, né? E então aqui, só de estar na escola que eu estudei, era uma relação diferente de todas as demais que eu passei, né? E eu posso dizer hoje que eu tenho experiência da pré-escola à pós-graduação, mas o Minas Gerais é o Minas Gerais, né? E eu tenho a alegria de encontrar alunos meus espalhados pela cidade, como por exemplo, certa vez eu fui fazer uma ultrassonografia, adivinha se a médica não era aluna do Minas Gerais, né? Secretários municipais que foram alunos aqui, né? O Marco Túlio de Oliveira Reis, o Alan Carlos, que hoje brilha lá na Uniub, é professor de educação física e comunicador. Então, o professor, ele não é igual o engenheiro, que você olha para uma obra e fala: eu construí, eu projetei. Mas eu sinto que eu tenho um tijolinho na construção dessas pessoas que estão aí, né, colaborando com o crescimento da nossa cidade, com o engrandecimento da nossa cidade e até fora de Uberaba, né? Eu sempre procurei ser uma professora consciente das minhas ações e tal. E eu cursei ao longo da minha vida o curso de psicologia. Eu sou psicóloga, né? E isso me ajudou a ter uma relação legal com os alunos, né? Era uma ferramenta a mais. E eu tenho alunos, por exemplo, o meu dentista hoje, o meu implantologista, ele foi meu aluno, não aqui no Minas, porque eu não trabalhei só aqui, né? Ele é o meu dentista, o dentista da minha família, e ele me diz, né, que o meu papel na vida dele foi muito importante. Ele me recordou outro dia, ele falou assim: Vera, você se lembra que você me dava o dinheiro da prestação do seu carro para eu pagar, porque você não tinha tempo e sabia que eu ia para o centro da cidade todo dia? Eu falei: não. Ele falou: você não sabe o que aquilo representava para mim. Ela confia em mim. Ela coloca dinheiro na minha mão, sabe? E assim como ele, eu teria muitos outros exemplos para poder trazer. Eu sinto assim que a colheita das sementes que eu plantei foi muito farta, foi e é, né? É uma alegria muito grande quando eu encontro alunos. Eu fiz, antes da psicologia, eu fiz estudos sociais.
E isso me habilitou a ser professora de geografia, história, duas matérias que hoje não existem mais, moral e cívica e OSPB. E eu procurava trabalhar com os meus alunos uma geografia muito viva. Eu não me preocupava em decorar quantos quilômetros tinha o rio Amazonas, o rio Nilo, porque isso para a vida prática pouco servia. Mas aquela geografia mais interpretativa, procurava estimulá-los a viajar, a procurar saber qual é a estrada que eles percorreriam, que rio que eles iriam atravessar, né? Toda ponte tem o nome do rio. E eu trabalhava isso muito com eles. E teve uma época, quando eu fiz a minha primeira viagem para o exterior, eu fui a Cuba. E eu cheguei contando para eles a viagem, fiz um álbum, trouxe fotografias, trouxe charuto, trouxe o que eu pude trazer para levar para a sala de aulas para eles aprenderem, né? Há pouco tempo atrás, uma ex-aluna que está lá na Espanha me deu o feedback que eu despertei nela o desejo por conhecer novas culturas. Então, assim, eu nunca vi, não concordo com uma máxima que havia na minha época, quando eu estava me formando, que a escola é preparação para a vida. Não, escola é vida. Então, isso aqui é vida. E eu procurava compartilhar com os meus alunos a vida que eu vivia. E aí, assim, em decorrência desse amor pela geografia, eu tive alguns alunos que se tornaram professores de geografia e dizem que teve influência na história, né? Eu quero acreditar que sim. Então, conforme eu disse, o meu primeiro escrito publicado, compartilhado, foi essa redação lá na terceira série. E aí eu fui fazer o curso normal na Escola Estadual Castelo Branco. E lá nós tínhamos o jornalzinho da escola. E essas iniciativas são muito importantes. Por exemplo, aqui, nós tínhamos o clube de leitura. Isso me incentivou a gostar de ler. No colégio, nós tínhamos o jornalzinho da escola. E eles pediam artigos e eles selecionavam artigos. Então, o meu primeiro artigo foi publicado no segundo grau. E eu continuei publicando, né? Depois escrevi para vários jornais da cidade, era colunista, né? Toda semana mandava um artigo. E eu fiz na psicologia um mestrado lá na PUC de São Paulo. E por meio desse mestrado, eu entrei numa área que poucas pessoas trabalham. Eu sou terapeuta do luto e das perdas. Eu até brinco que as pessoas não me conhecem mais como Vera Dias, é a Vera do luto. Então, com esse trabalho, com esse conhecimento, eu não só atendo no meu consultório, como eu tenho projetos comunitários, de terapia comunitária, com pessoas que estejam sofrendo por perdas e lutos, né? E o tema que eu escolhi para o meu mestrado foi um tema que tem muito a ver com Uberaba. Eu quis investigar, à luz da psicologia, por que as mensagens psicografadas aliviam as pessoas. Morando aqui em Uberaba, eu cresci vendo artistas virem aqui para poder receber mensagens, pessoas ricas, pobres, cultas, incultas. E eu, não sendo praticante da religião, eu confesso que eu olhava e tinha minhas dúvidas. Quando eu tive a oportunidade de olhar para isso de uma forma diferenciada, eu propus para uma orientadora lá da PUC, que é a referência nacional nos estudos sobre o luto. Isso eu defendi meu mestrado em 2002, então há 25 anos atrás que eu entrei no meu curso. E eu falei para ela, né, dei uma pelada bonita, gente, porque eu tinha que chamar a atenção daquela doutora com trabalhos internacionais. Eu falei para ela, olha, eu moro em Uberaba e lá tem uma coisa relacionada a luto que me intriga muito. É a história das mensagens psicografadas. Você topa me orientar para eu investigar? Por que essas mensagens fazem bem para as pessoas? E ela topou. E aí eu fiz todo um estudo de onde vêm as mensagens psicografadas, uma visão geral do espiritismo, isso numa universidade católica. E ninguém peitou, ninguém foi contra. E aí, como Uberaba tem muitos espíritas, as pessoas ficavam assim, eu quero ver sua dissertação, eu quero ver sua dissertação. Só que dissertação, gente, é para banca, não é para público comum.
a gente fica dizendo lá assim, fulano falou no ano tal isso, Beltrano falou aquilo. Eu prometi para a comunidade que eu ia transformar a minha dissertação num livro. E 10 anos depois que eu defendi, né? Às vezes na vida a gente precisa ter paciência de deixar maturar as coisas, saiu o meu primeiro livro, Quando a Morte nos Visita. Uma leitura psicológica dos processos de luto e busca por mensagens psicografadas. Se eu pudesse resumir um objetivo geral para esse livro, seria assim, naturalizar a morte na vida das pessoas. Porque esse deveria ser um assunto de escola. Mas ninguém quer falar sobre a morte. Se a gente toca no assunto em casa, batem na madeira, né? Isola. Nossa, que assunto ruim. E se a gente conversasse sobre a morte, né? Hoje eu sou uma tanatóloga, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. E eu defendo muito a educação para a morte. Por exemplo, se isso fosse conversado em casa, quando morre um jovem, ninguém ficaria em dúvida se doa os órgãos ou não, porque já havia sido combinado em família. Essas e outras muitas coisas que agora não daria tempo, isso é motivo de curso de 1 ano. Mas só uma noção, né? A vida é finita e quando a gente compreende isso, a nossa responsabilidade para com a nossa vida muda. Comecei a escrever muito sobre morte, falei, preciso escrever um pouco sobre a vida. Quando eu fiz 60 anos, eu falei, agora eu posso pagar todos os micos, não estou ligando mais para a crítica, etc. Aí eu escrevi esse livro aqui, Nas Tramas da Vida, que é uma coletânea dos artigos que eu escrevi e que deram mais ibope. Então eu organizei por assunto, por exemplo, sobre educação, sobre a comunidade de Uberaba, sobre educação de filhos, né? Porque esse pé na saúde e um outro pé na educação, eu sempre tive essa preocupação com a prevenção de problemas, com a educação dos adolescentes. E esse livro ele tem uma capa muito interessante. Alguns amigos meus, homens, mulheres, se encontravam para bordar quadrados. E esses quadrados eles transformaram numa colcha. E eles me emprestaram essa colcha para ser uma foto que virou a capa do livro. Né? Porque bordado é uma trama, a vida é uma trama. Né? Então tem um pouco aqui, tem o caso de Isabela Nardoni, por exemplo, onde eu canto a pedra que eu achava que o pai era o assassino, antes disso ser clareado. Né? Eu sentia que esse livro ali sobre perdas, ele não era adequado para todo paciente enlutado que eu recebia, porque ele é mais profundo. E a pessoa, quando está de luto, a cabeça não pensa muito. Eu quis escrever um livro mais raso, mais simples. E eu escrevi um livro de perguntas e respostas, com as perguntas que mais me fazem nas entrevistas que eu dou. Porque acaba que é um tema que não tem muita gente falando. Tudo que acontece na cidade que tem a ver com isso, casos mais impactantes como esse que nós tivemos na semana passada, sempre a gente tem alguma coisa a dizer. Aí eu escrevi esse aqui chamado Os Lutos Nossos de Cada Dia, as perguntas que não querem calar. E ele também já está na 2ª edição, esse selinho aqui é da 2ª edição. Então é um livro de perguntinhas e respostas que eu tentei ir de encontro às principais dúvidas das pessoas em relação aos lutos e perdas. Esse aqui é o mais novo. De onde que ele nasce? Ele nasce da minha preocupação em perceber que os pais e os professores estão tendo muita dificuldade em educar as gerações mais jovens. E eu percebo, eu digo muito nas minhas falas, que antigamente uma professora, um pai, uma mãe e um padre educavam uma criança. Hoje é muita gente participando, né? É difícil um adolescente que não passou por um psicólogo, por um fono, por um TO, por um neuro, às vezes até por um psiquiatra. E a saúde mental dessas crianças, desses adolescentes, me preocupam muito. Sabe, gente, eu sempre encarei com muita responsabilidade esse fato de ser educadora e de ser uma profissional de saúde. Então, onde eu passei nos serviços de saúde, que foram vários, né? Por exemplo, eu fui coordenadora do programa de AIDS, eu fui coordenadora geral do SAMU,
Eu sempre e fiz especialização em saúde pública, por isso que eu caí nesses lugares. Eu sempre procurei cultivar a educação continuada nos locais de serviço. E onde eu trabalhava na educação, eu procurava levar mais saúde mental. Então aqui é um encontro desses dois pontos. Eu reuni os profissionais de referência da cidade que estão aí tratando dos adolescentes, da criançada toda, e organizei esse livro chamado Filhos Não Vêm com Manuais, mas Pais Podem Ser Orientados. Né? A gente não recebe um manual igual o da TV, da televisão, da geladeira, e essa é a função mais importante na vida de uma pessoa, é educar os filhos. E eu tenho uma colega, né, que é da área de escrita, de redação, professora de português, nós organizamos esse livro aqui. E a ideia era trabalhar nas escolas com esse livro, né? Eu defendo um projeto chamado Escola de Pais, porque eu entendo que a escola dos filhos também pode ser uma escola dos pais. Não adianta a gente ficar reclamando, dizendo que a família do aluno está isso, está aquilo. Não, nós temos é que nos unir. Educação é uma tarefa a quatro mãos, escola e família. Bom, como é que é seu nome? Mateus, em primeiro lugar, meus parabéns. Tão jovem, já numa academia de letras, né? Aqui em Uberaba nós temos a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, eu sou correspondente e, diga-se de passagem, em meio a tanta coisa que eu faço, uma correspondente meio fraca, sabe? Com pouca frequência e tal. O que eu diria, né, se eu fosse resumir essa fala toda? Que escrever é uma responsabilidade. A gente aprende a ler para poder ler o mundo. E a gente escreve para o mundo. Então, cada vez que eu sou uma leitora, eu estou recebendo um mundo que alguém está trazendo para mim com o seu olhar. Cada vez que eu escrevo algo, eu estou mostrando o mundo que eu concebo com o meu olhar. E isso é uma responsabilidade. Quem tem o dom, quem tem a facilidade, tem mais é que cultivar cada vez mais. Então, boas leituras nos inspiram, nos ajudam nisso, né? Leia o que te cair nas mãos. Você tem a capacidade de selecionar o que é bom, o que você quer guardar e o que você quer jogar fora, né? Porque a leitura, ela nos traz um mundo novo, ela nos descortina aquilo, ela nos leva a lugares que a gente não está presencialmente, ela traz novas ideias. Então, acho que quem quer ser um bom escritor tem que primeiramente ser um bom leitor. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é como se estivesse passando a limpo uma história. Eu sempre tive vontade de contá-la, mas não tive oportunidade. Então, quando eu vi no jornal, eu falei, não posso perder. Essa eu tenho que ir, né? E essa é a minha oportunidade de estar falando um pouco e até para desmistificar essa coisa de escola pública. Eu sou fruto de escola pública. Tá? E vocês aqui, porque a gente não depende muito da escola, a gente depende do aluno que a gente é. Não adianta você estar na escola mais cara de Uberaba, se você não for um bom aluno, um bom estudante, vai resolver nada, é gastar dinheiro à toa, né? E você estando numa escola pública e você querendo, precisamos de valorizar isso. Eu fui professora de escola pública e particular, e eu era na escola pública do mesmo jeito que eu sou na particular, não tinha diferença para mim de aluno, né? Eu vou chorar. Ariane? De pronta entrega, assim, eu não lembro. Muitas Arianes eu não tive na vida, não, mas se puxar um pouquinho, se eu ver uma foto, quero. Depois você me mostra. E aí, gente, educação é isso, é essa roda que gira e a gente está sempre reencontrando. Olha, fala para sua mãe que eu me arrepiei aqui, tá? Que legal. Fala para ela que eu mandei um abraço, tá? Tá bom. Mais alguma pergunta? Oi? Pode, claro.